Sejam bem-vindos, estamos a começar mais uma edição de Uma Hora com e hoje jogamos em casa, por assim dizer, destaque centrado no Concelho de Tomar, pelo que contamos em estúdio com a presença de Anabela Freitas, Presidente da Câmara Municipal, que nos irá acompanhar até bem perto das 19 horas. Pode também seguir-nos pelas frequências 98 e 92 FM, ainda pelo nosso site radiohertz.pt, por áudio e vídeo para todo o mundo, sem esquecer a plataforma Mel para clientes desta operadora televisiva, sendo que aqui basta carregar no botão verde do comando da sua televisão e digitar o código 929800. Vamos então iniciar esta conversa seguindo os mesmos moldes, os moldes que têm sido habituais nesta série de programas que vai então para a 7ª edição. Bem-vinda, Presidente Anabela Freitas, obrigado pela sua presença, mais uma vez pela sua presença e disponibilidade. Começo, como temos começado este conjunto de programas, a falar da preparação para a próxima época de incêndios. Já não falta muito, um período que causa apreensão, nomeadamente tendo em conta aquilo que aconteceu em 2017, até porque estamos aqui a jogar com cenários incertos quando falamos de incêndios. Começo por lhe perguntar, Senhora Presidente, falando nesta lei que obriga à comunicação de queimas, tivemos aqui muitas pessoas apanhadas de surpresa. Confesso que até a própria comunicação social e no que nos diz respeito também fomos um pouco apanhados de surpresa. A Câmara Municipal já sabia que algo do género estava a ser preparado? Boa tarde a todas e a todos e agradecer o convite que foi interessado. Fomos todos apanhados de surpresa, sem dúvida. Aliás, ainda não tinha sido publicada a lei quando houve uma reunião que ocorreu cá em Tomar, precisamente, onde esteve presente o Sr. Ministro da Administração Interna, o Sr. Secretário de Estado da Proteção Civil, bem como o Sr. Secretário de Estado das Autarquias Locais e a Sra. Secretária de Estado da Segurança, e, portanto, este assunto, aquilo que nos foi reportado, é que iria ser feita uma campanha, a exemplo do que tinha sido televisiva e nos meios de comunicação social, a exemplo do que tinha sido feito no ano anterior, mas, efetivamente, nenhum de nós estava à espera desta portaria que, efetivamente, para as pessoas com mais idade, é complicado estarem a fazer, porque as pessoas fazem isto há muitos anos. É certo que tem que haver consciência, e muitos dos incêndios que nós temos derivam precisamente de queimas que ficam descontroladas, ou porque, apesar de nós dizermos que as queimas têm que ser feitas no período da manhã, não podem abandonar a borralha, digamos. Mas pronto, as coisas sucedem. Mas efetivamente fomos todos aqui apanhados de surpresa e, portanto, tivemos que, em tempo recorde, montar aqui um plano para onde as pessoas possam efetivamente ligar, e depois a juntar a essa questão das pessoas terem que ligar, e aí tivemos que chamar os presidentes de junta. Portanto, nós fizemos uma reunião de urgência. Foi um 2 em 1, tivemos que fazer um 2 em 1, porque já tínhamos marcado a reunião da Comissão Municipal de Defesa da Floresta, precisamente para começarmos a debater aquilo que é o nosso trabalho e, portanto, definir tarefas entre os vários parceiros da Proteção Civil. Aproveitámos e fizemos também uma reunião de urgência nesse mesmo dia da Comissão Municipal de Proteção Civil, porque, entretanto, os senhores presidentes de junta também, houve orientações por parte do Comando Nacional, têm que fazer também um reporte da área que vai sendo limpa dentro das suas zonas. E, portanto, fomos aqui todos efetivamente apanhados de surpresa, mas esperemos que, e é esse, estamos empenhados nisso, que dê resultados isto que temos que fazer neste momento, porque efetivamente o Concelho de Tomar continua a ser o Concelho do Distrito de Santarém que registra maior número de ignições. O facto de elas não terem degenerado em grandes incêndios deve-se também muito à atuação dos nossos bombeiros, uma primeira atuação eficaz, e é nisso que os bombeiros também estão empenhados para este ano, uma primeira atuação eficaz. Mas o que é certo, nem de propósito, esta semana apresentámos a Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas. As alterações climáticas levam precisamente a fenómenos mais intensos
e mais rápidos, o que quer dizer que o fogo pode ser mais intenso e com uma propagação muito maior, o que obriga também a que os bombeiros tenham que reequacionar aquilo que é a sua atuação. Essas alterações climáticas explicam de alguma forma o facto do prazo para a limpeza de terrenos ter estado fixado, ou ter ficado fixado, neste caso, em 15 de março? Eu devo dizer que não vou ser muito politicamente correta na resposta que lhe vou dar. Aliás, estou a dizê-lo aqui porque também já o disse aos responsáveis. A exemplo do que aconteceu o ano passado, e que também o prazo era 15 de setembro, e nós tivemos muitos municípios nossos que limparam os seus terrenos até à data do 15 de setembro, e quando chegámos a julho já tinham feito 3 limpezas. E, portanto, 15 de setembro, 15 de março. 15 de março, peço desculpa. Portanto, tinham limpo até 15 de março, e quando chegámos à época, junho, finais de junho, princípios de julho, já tinham feito 3 limpezas, porque efetivamente nós estarmos a limpar agora. A seguir, aquilo que são períodos de chuva, intensa, mas é com curta duração. Depois, calor, faz com que, efetivamente, a vegetação cresça e muito, não é? E, portanto, estarmos a delimitar, e esse é um dos erros, desde logo ao princípio, que eu acho que quer a portaria, quer toda a comunicação que está a ser feita, de impor até 15 de março, parece-me muito cedo para que possamos intervir. A Câmara, neste período, a partir de agora, em que já estamos na fase de fiscalização, a Guarda Nacional Republicana já andará no terreno então a fiscalizar o que está feito e o que não foi feito. A Câmara espera substituir-se a tantos proprietários como aconteceu, por exemplo, no ano passado? A Câmara vai utilizar exatamente o mesmo critério que utilizou o ano passado. Nós, no nosso Conselho, temos 6 freguesias identificadas como primeira prioridade e uma freguesia como segunda prioridade. E, portanto, é nessas que nós vamos atuar. Portanto, efetivamente, acabou há poucos dias o prazo do 15 de março, não é? Portanto, vamos aguardar o levantamento para nos irmos substituir, então, em primeiro lugar, nestas freguesias. Uma questão agora de âmbito mais global. Tendo em conta aquilo que tem acontecido até à escala nacional, divergências da Liga dos Bombeiros Portugueses com o Governo, bombeiros ao barulho, teme que estes problemas, que estes conflitos possam atrapalhar, se calhar, sem aspas, atrapalhar mesmo a sério o combate? Não, porque independentemente, e eu gostaria até, se me permite, depois de abordar um pouco essa questão, porque eu acho que os homens e as mulheres que são bombeiros, eles têm um espírito de missão. E, portanto, eu acho, e também já o disse em fórum próprio, que estão a ser instrumentalizados, portanto, estão a utilizar aquilo que são os bombeiros, homens e mulheres, que todos nós temos nos nossos quartéis de bombeiros, para uma guerra mais política, e isso é indecente estarem a utilizar as pessoas para isso. Aquilo que se passa é esta guerra que nós temos assistido, e curiosamente, às vezes até em épocas, ali pré-época de incêndios, quando se diz que vão desenterrar o Machado da Paz e vamos entrar em guerra, portanto nós não nos revemos minimamente neste tipo de discurso, mas só para as pessoas perceberem. Eu às vezes pergunto às pessoas, quando se fala muito nos bombeiros voluntários, e pergunto às pessoas o que é que acham que é um bombeiro voluntário. Eu também pensava assim, um bombeiro voluntário é uma pessoa que dá do seu tempo em prol da comunidade. Mas o que é certo é que aquilo, quando nós vemos a Liga dos Bombeiros Portugueses e fala muito nos voluntários, os voluntários são pessoas que recebem ordenados. Quando a Liga fala nos voluntários, nós temos 2 situações em Portugal. Temos os bombeiros profissionais, que são, e aí são denominados profissionais, cuja entidade patronal são câmaras, e temos no nosso país 25 corporações de bombeiros e sapadores, porque os sapadores de Lisboa também são detidos pela Câmara, e depois temos aquilo que a Liga dos Bombeiros denomina de bombeiros voluntários, mas são trabalhadores cujos a entidade patronal são associações humanitárias de bombeiros, mas que têm um contrato de trabalho e recebem um ordenado exatamente como os nossos bombeiros das autarquias. Pronto. Existe depois um conjunto de pessoas que, efetivamente, durante o dia, por exemplo, trabalham nas suas empresas,
têm os seus trabalhos e vêm, por exemplo, fazer as noites aos bombeiros. Nós aqui nos Bombeiros de Tomar temos essa situação. Temos muitos bombeiros que durante o dia estão a trabalhar em empresas, têm o seu trabalho normal e fazem as pernoitas no quartel de bombeiros. Quando se põe bombeiros contra bombeiros, a questão está errada, porque ambos são profissionais, quer sejam detidos por câmaras, quer sejam detidos por associações humanitárias. E, portanto, esta guerra é estar a utilizar os homens e mulheres, sejam eles de associações humanitárias, sejam eles de câmaras municipais, para entrar numa guerra que não é delas. Qual é o problema que está aqui? Está aqui um problema de financiamento, porque os bombeiros municipais, como entram no quadro de pessoal da Câmara, durante os anos da Troika, e até antes disso já tinha havido restrições na admissão de trabalhadores, e portanto nós não podemos, não é único da Câmara de Tomar, mas sim de todas as câmaras que têm corpos de bombeiros municipais, não puderam admitir trabalhadores. Portanto, estava vedada a admissão de trabalhadores. Enquanto que as associações humanitárias o puderam fazer, não é? E, portanto, para além de que as câmaras municipais que têm corpos municipais do orçamento de Estado não recebem mais 1 cêntimo do que uma câmara municipal que não tenha um corpo de bombeiros municipais. Ou seja, daquilo que é as transferências da Administração Central para a nossa autarquia, nós dessas transferências temos que tirar, e aquilo que custa, e aqui não é um custo, é um investimento, é cerca de 1.100.000 euros por ano, que custa o nosso sistema de proteção civil, mas é 1.100.000 euros que uma Câmara que não tenha bombeiros municipais tem disponíveis para fazer outro tipo de intervenções no seu território. E, portanto, enquanto não for definido muito bem qual é o modelo de financiamento para as autarquias nesta matéria, porque as associações têm um conjunto de apoios, por exemplo, e isto é público, foi numa carta que foi escrita pelo Sr. Ministro logo após os últimos incêndios do Algarve do ano passado, e que foi escrita a todas as associações e a todas as entidades detentoras de corpos de bombeiros, gastou-se 65 milhões com o sistema de proteção civil. E quer dizer, nós não recebemos rigorosamente nada disso. É certo que durante o dispositivo de combate a incêndios, quem paga esse dispositivo é a Autoridade Nacional de Proteção Civil. Mas eu dou-lhe um exemplo. Um exemplo que estamos para tentar resolver desde 2016. Nós, em 2016, fomos chamados para ir a um incêndio a um concelho aqui à volta. E, portanto, saímos com o nosso veículo de combate a incêndios e com as viaturas que nos foram solicitadas pelo comandante distrital. O nosso carro, o nosso veículo, era um veículo já com 35 anos. E, portanto, teve um acidente no combate a incêndios. Foi avaliado, foi dado perda total do veículo, o próprio comandante distrital assinou um relatório com perda total e o que está previsto é, não nos dão muito dinheiro, mas davam 36.000 euros pelo veículo. Até hoje estamos à espera do dinheiro porque a Autoridade Nacional de Proteção Civil diz que dar-nos o dinheiro para o veículo era estar a financiar uma Câmara. Enquanto que uma corporação de bombeiros detida por uma associação humanitária não tem este tipo de problemas. Por exemplo, outro exemplo que lhe dou, que não bate depois a bota, permita-me a expressão, que a perdigota. Quando danificamos, em período de dispositivo, quando danificamos lances de mangueiras num combate a incêndio, nós apresentamos, é feito o relatório, tem que ser validado pelo comando distrital e entregamos as mangueiras danificadas e recebemos mangueiras novas. Mas entregamos as danificadas e recebemos mangueiras novas. E isso já não é considerado um apoio. Então qual é a diferença entre uma mangueira e um veículo? Evidentemente as dimensões, não é? E a tipologia de equipamento. Já fez essa questão, obviamente, a quem de direito. É óbvio. E ninguém consegue responder a esta questão. E, portanto, nós andamos desde 2016 para que nos seja pago aqueles 36 mil euros daquele veículo. E isto é um constrangimento para os corpos de bombeiros que são detidos pelas câmaras. Temos depois um outro problema, mas esse é transversal a qualquer que seja a entidade patronal, que é a questão da carreira dos bombeiros. Um bombeiro tem que ter disponibilidade durante 24 horas. Sempre.
7 dias por semana, 365 dias por ano, não é? Quer dizer, o ordenado de entrada é o salário mínimo nacional. Não se pode pedir a quem tenha que ter uma disponibilidade. E quando estamos em cenário de teatro de operações, há teatros de operações que duram 3, 4, 5, 6 dias. Sim, em casa, sem alimentação adequada. Muitas das vezes sem alimentação adequada, é verdade, porque os nossos vão para qualquer ponto do país e têm ido para qualquer ponto do país, e o sistema de proteção civil baseia-se também nesta questão da solidariedade, não é? E, portanto, a carreira tem que ser valorizada. E isso... Agora chegou-se aqui um consenso. Chegou-se aqui um consenso entre aquilo que é... porque os sapadores têm uma remuneração muito superior àquilo que são os bombeiros municipais e, portanto, conseguiu-se chegar ali ao terceiro nível, a carreira, o de entrada, a remuneração de entrada, ser o terceiro nível dos sapadores. Pronto, já é um vencimento mais consentâneo com o tipo de profissão e de funções que eles desempenham. Porque, por exemplo, nós lançámos agora um concurso para 14 vagas para o quadro de bombeiros, concorreram 17 pessoas. Quem vai para o GIPS da GNR, o vencimento de entrada é superior. Quem vai para uma equipa de sapadores, o vencimento de entrada é superior. Portanto, eu percebo que não seja muito apelativo. Permita-me aqui, a propósito desse concurso e a propósito também de um conjunto de intervenções que foram feitas em recentes reuniões da autarquia, neste caso com eleitos do Partido Social Democrata, a afirmar que a Câmara Municipal deve aos seus bombeiros, nomeadamente àqueles que vão fazer serviço de voluntariado. Até que ponto é que estas acusações causam moça quando há este tipo de concursos? É assim, os senhores vereadores sabem perfeitamente, mas eu estou perfeitamente disponível para esclarecer hoje aqui o que é que se passa. E, portanto, eles sabem perfeitamente, e aliás, no passado até votaram contra, e da última vez que foi aprovado um subsídio, abstiveram-se. E, portanto, os senhores vereadores também são responsáveis por aquilo que afirmam. E, portanto, isto prende-se com o início da minha conversa em relação a esta temática. Temos os bombeiros que recebem o seu ordenado e não há salários em atraso. E temos depois aquele tipo de pessoas que eu lhe falei que trabalham durante o dia numa determinada entidade patronal e a seguir vão fazer voluntariado. Qual é o conceito de voluntariado? É uma pessoa que dá do seu tempo em troca de nada. Certo? Qual é que tem sido a atuação dos corpos de bombeiros municipais, nacionais? Porque a gente também percebe. Porque quando eu lhe digo que há um bombeiro que está na sua entidade patronal e sai da sua entidade patronal e entra a fazer voluntariado, temos bombeiros que estão, por exemplo, no turno das 6 da manhã às 2 da tarde como trabalhadores da Câmara e entram no turno das 2 da tarde como voluntários. Legalmente, não há base legal para se poder pagar isto. Qual foi a solução que foi encontrada? Quer pela Câmara de Tomar, quer pela generalidade dos corpos de bombeiros detidos pelas autarquias. É aprovar um subsídio para a Associação de Bombeiros e a Associação de Bombeiros distribui aos... esses voluntários. Exatamente. Pronto. E volto a recordar, e o Feliciano acompanha as nossas reuniões de Câmara, que muitos dos apoios que nós levamos, e estes apoios têm que ir à reunião de Câmara, teve o voto contra dos vereadores da oposição, teve a abstenção, porque o último que levámos foi um apoio de 100 mil euros, o ano passado, em 2018, que teve a abstenção. E, portanto, mas este tipo de pagamentos é um pagamento que está ali na linha vermelha. Deixa dúvidas. Porquê? Desde logo não está sujeito a tributação, certo? As coisas são globais. A gente, quando fala uma coisa aqui ou coloca algo nas redes sociais, esquece que isto é visto em todo o mundo. E, portanto, o ano passado, em 2018, e a Câmara de Tomar também teve, a generalidade dos corpos de bombeiros municipais tivemos uma auditoria, quer do Tribunal de Contas, quer da Inspeção-Geral de Finanças, das quais ainda não recebemos o relatório. E a auditoria vinha muito direcionada para este tipo de pagamentos. Vamos já ver uma coisa. Um presidente de Câmara, se for
Vamos imaginar que o Tribunal de Contas ou a Inspeção-Geral de Finanças detecta aqui matéria menos clara. Quem paga é o Presidente de Câmara. E, portanto, Feliciano, e os bombeiros sabem disso, eu, enquanto as coisas não estiverem esclarecidas, não vou fazer esse tipo de pagamentos. Há aqui uma solução que nós estamos a tentar encontrar com o Governo e com a Autoridade Nacional de Proteção Civil. Falta agora ir à Secretaria. Entre a parte da Proteção Civil as coisas estão acordadas. Falta agora ir à Secretaria de Estado das Autarquias Locais, que é o seguinte. Todos os anos sai uma diretiva financeira por parte da Autoridade, agora é a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, em que define precisamente, durante o período de dispositivo, portanto o DECIR, as despesas são pagas e as câmaras servem apenas como pombo de correio. Portanto, nós recebemos todos os meses o dinheiro, portanto, cada equipa é assine, cada elemento é pago a 50 euros dia, portanto, nós recebemos o dinheiro e transferimos para as pessoas que estão na equipa. E aquilo que nós estamos a tentar negociar para a diretiva financeira deste ano é, ok, mantém-se a mesma coisa durante o DECIR, fora do DECIR, sempre que seja necessário para que se mantenham a atividade dos bombeiros 24 horas por dia, a entidade detentora assume o pagamento. E, portanto, isto dá-nos base legal para o podermos fazer. E, portanto, com a parte da proteção civil, as coisas estão bem encaminhadas. Portanto, perceberam o nosso problema, porque existe, não sei se sabe, existe uma secção na Associação Nacional de Municípios só de municípios com entidades, com corpos de bombeiros, e portanto nós temos nos reunido e temos apresentado propostas precisamente, quer junto à Assembleia da República, quer junto à Secretaria de Estado, quer junto ao próprio Ministro. E portanto, agora temos que ir às autarquias locais, ou seja, nós nem sequer estamos a pedir dinheiro. O que nós estamos a pedir é que nos deem uma base legal para poder pagar. Para Os bombeiros compreendem isso? Houve aqui alguém que tivesse deixado de prestar esse voluntariado? Até agora não houve ninguém que tivesse deixado de prestar esse voluntariado. Agora, eu também percebo, e a minha mensagem no aniversário dos bombeiros foi nesse sentido, quando nós projetamos a nossa vida para determinado nível de rendimento, e depois deixamos de o ter, é natural que possa causar moça nas famílias. Por outro lado, eu sei qual é o ordenado que os bombeiros recebem. E, como lhe disse há pouco, é um ordenado muito baixo para aquilo que eles fazem. E, portanto, acredito que possa existir algumas dificuldades naquelas famílias. Mas como existe exatamente nas outras famílias de outros trabalhadores da Câmara, porque eles são trabalhadores da Câmara, que ganham o salário mínimo nacional. E, portanto, é importante que percebam. Eu não estou indiferente, nem sou indiferente àquilo que eles possam estar a passar, não é? Agora, enquanto não houver uma base legal para que se possa fazer claramente este tipo de pagamentos, que aliás, permita-me, também já disse isto ao Sr. Ministro, toda esta discussão que está em cima da mesa, do Estatuto dos Bombeiros, da carreira dos bombeiros, da aposentação dos bombeiros, as guerras entre a Associação de Profissionais e a Liga, é uma discussão inquinada à partida, porque aquilo que se deveria estar a discutir é que sistema de proteção civil nacional é que o país quer. E dentro do sistema de proteção civil nacional, qual é o papel dos bombeiros nesse sistema? Porque, Feliciano, custa-me muito, exatamente como, por exemplo, o sistema policial e a segurança. Existe uma polícia que é detida pela administração central, não é? Então, e os bombeiros, aquilo que é o combate, o socorro, até porque os incêndios é aquilo que é mais visível, mas até nem é aquilo que é a nossa maior fatia de trabalho. Mas efetivamente, o incêndio é uma coisa aflitiva para as populações. Então, e isso deixa-se às associações? Parece-me um bocado... Eu devo-lhe dizer que na altura, quando entrei para a Câmara, no anterior mandato, aquela que era a minha ideia de quem estava de fora era fazer um processo de transformar os bombeiros municipais em bombeiros detidos por associação humanitária. Aliás, há conselhos aqui à nossa volta que o fizeram. Exatamente. Mas quando comecei a perceber
tudo aquilo que está em jogo nesta matéria e que a responsabilidade é sempre, mas sempre, do Presidente de Câmara, eu acho que a Proteção Civil e aquilo que é a atuação dos bombeiros no seu território e fora desse território, porque fora desse território a responsabilidade já não é do Presidente de Câmara, é do Presidente de Câmara do território onde eles estão, obviamente. Não pode ser deixado a associações, porque repara uma coisa, se o Presidente de Câmara se der muito bem com o Presidente da Associação, as coisas até correm bem. Até depois se eles não se dão bem. É que há aqui isto eram mesmo termos polícias em cada concelho detidos por associações. Mesmo o próprio sistema, o atual sistema de proteção civil, na questão do dispositivo especial de combate a incêndios, que agora é incêndios rurais, o tal DECIR, as equipas ECINES têm que ser constituídas por bombeiros voluntários. Logo que é um erro, porque não há bombeiros voluntários. Há bombeiros que são detidos por câmaras e há bombeiros que são detidos por associações humanitárias. Portanto, mas pronto, é difícil porque efetivamente as coisas também se alteraram. Antigamente era fácil ter bombeiros voluntários porque tínhamos um tecido empresarial com grandes empresas, com uma utilização intensiva de mão de obra e uma empresa podia facilmente dispensar 10, 20 trabalhadores. Hoje em dia não, temos micro, pequenas e médias empresas e portanto é difícil captar esses voluntários. Mas mesmo esses voluntários, e que existem, e no nosso Corpo de Bombeiros tem que existir alguma remuneração, e aí não os podemos chamar voluntários, tem de existir alguma remuneração para que eles possam vir fazer isso. Por exemplo, o modelo francês tem este modelo misto. É óbvio que é detido, não é cada concelho tem um corpo de bombeiros, mas cada região tem um corpo de bombeiros. E logo no início de cada ano estão identificadas, por exemplo, as empresas que têm bombeiros nos seus quadros. É logo definido qual é o período em que eles vão ser necessários para o Corpo de Bombeiros e as próprias empresas têm incentivos fiscais para poder disponibilizar. Exatamente. Aqui ainda estamos muito longe disso. Avancemos então, continuamos a falar de responsabilidades, neste caso transferência de competências. A Câmara viu, na maior parte dos diplomas, com bons olhos este assumir de responsabilidades. Era inevitável, pelo menos em 2021 é inevitável, todos vão ter de assumir, mas para já o que é que levou a Câmara já a assumir alguns dos diplomas? Há aqui alguns diplomas que nós assumimos, porque na prática já são coisas que nós fazemos. E portanto acaba por ser o regular de matérias onde nós já tínhamos competências. Outros que nós assumimos vão implicar aqui alterações nos nossos regulamentos, mas também já estávamos a trabalhar na questão do regulamento e, portanto, é uma questão de incorporarmos. Outro que assumimos, por exemplo, a questão das vias nacionais, e aí só assumimos uma parte, que é, por exemplo, se um particular precisar de construir um muro junto a uma via nacional, para além de ter que pedir o licenciamento do muro, não é? À autarquia, um dos documentos que nós solicitávamos era a autorização por parte das infraestruturas de Portugal. Neste momento não. Portanto, toda a gestão administrativa da via passou para a Câmara. Portanto, aí estamos a evitar que o município se tenha que deslocar para mais uma entidade menos para burocracia. resolver. Exatamente. E o facto de termos aceito esta gestão administrativa da placa permite-nos, de acordo com aquilo que está no decreto-lei, iniciar um processo de negociação para transferência de dinheiros para o arranjo das vias municipais. E aí só será aceite, e a competência aí também é da Assembleia Municipal, só será aceite se efetivamente vier aquilo que nós entendermos que é justo vir. Porque repara, nós temos aqui vias complicadas, a Nacional 110, desde logo Carvalho de Figueiredo, que é uma intervenção profunda que é necessária naquela via. Temos a Estrada da Fai, como eu costumo sempre dizer, né? E portanto, e também a Estrada de Leiria. Estas são as 3 vias, e quando eu digo Estrada da Fai, está aqui incluída a Avenida Cândido Madureira.
porque ela faz parte da mesma estrada. E a Avenida Cândida Madureira, do ponto de vista técnico, o piso está nos seus últimos dias de durabilidade. E, portanto, as intervenções não vão ser assim tão leves e, portanto, permite-nos abrir aqui um processo negocial, que aceitamos ou não a transferência. O facto da Câmara aceitar estes diplomas, isto irá obrigar a alguma mudança no orçamento previsto para 2019 ou não? Ou está sempre dependente desses tais envelopes financeiros que possam não chegar? Não. Todas as competências que nós aceitamos até agora não têm associado pacote financeiro. As competências mais complicadas, e uma delas vamos deliberar, vamos remeter para a Assembleia com proposta de não aprovação, são na matéria da saúde. Portanto, o que é que está aqui em cima da mesa que é mais complicado podermos aceitar? Desde logo à cabeça, as competências em matéria de saúde. Nós recebemos a listagem enviada pelo Ministério, quer dos edifícios, quer dos trabalhadores a transferir, quer do respectivo envelope financeiro. E equipamentos, viaturas, pronto. Só para lhe dar um exemplo. Número de viaturas a transferir, 4. Apoio para as 4 viaturas, 51,90 €. Não chega para pagar a inspeção de uma delas. É disso que estamos a falar. E nós não vamos aceitar. Porque nós fizemos nós estamos a falar, são 3 edifícios próprios, e os outros, penso que 21 edifícios, 19 ou 20, são 23 na totalidade, portanto 3 próprios, 20 são alugados. Não tivemos acesso aos contratos de aluguer, de arrendamento. São edifícios que estão completamente degradados. Para que as pessoas percebam, estão em causa os locais onde estão situadas as extensões de saúde. Sim, portanto, é as extensões de saúde, aqui, o que está em cima da mesa é tudo o que é a rede de saúde, cuidados primários. São as extensões de saúde, são o centro de saúde das Olalhas, que é edifício próprio, e os centros de saúde aqui de Tomar, da cidade. E, portanto, encontramos situações de fibrocimento, encontramos situações laborais pouco claras e, portanto, nós temos até hoje, é dia 20, não é? Temos até hoje, que já respondemos, para refutar aquilo que foi a listagem que nos enviaram, tendo até abril para a Assembleia Municipal decidir ou não aceitar a competência. Aquilo que é a proposta da Câmara para a Assembleia Municipal é não aceitar em 2019 e em 2020. A questão que coloca é correta. Nós podemos não aceitar em 2019 e em 2020. Em 2021. Ela está cá. A minha esperança, muito sinceramente, é que aquilo que tem sido o conjunto de municípios a nível nacional a aceitar as competências não tem sido assim muito grande. E, portanto, que daqui até 2021 haja alteração na lei da descentralização e na lei nos decretos-leis setoriais da descentralização. A outra competência que envolve aqui um envelope financeiro, do qual ainda não nos enviaram os mapas para que possamos avaliar, tem a ver com a educação. Mas no caso da educação, Tomar é um concelho que já tem contrato de programa desde 2009. E, portanto, não nos traz muitos problemas podermos aceitar a educação. Nem mesmo com a manutenção dos edifícios? Não, essa é que é o busilis da questão, digamos. Há um edifício para nós, que é a Escola Golem Pais, portanto, aquilo que são as redes elétricas, aquilo que é o fibrocimento que a escola tem, as próprias janelas que não cumprem nenhum padrões de segurança à data de hoje, e, portanto, ou vem um envelope financeiro para que se possa fazer essa remodelação toda, ou então essa questão nós também não aceitamos. Como digo, ainda não recebemos do Ministério da Educação aquilo que é a relação financeira a transferir, porque o próprio decreto-lei setorial traz quais são os edifícios, e esse para nós é o mais preocupante, e, portanto, enquanto não vier
esses dados não nos podemos pronunciar. Muito bem. Senhora Presidente, avançava agora aqui para alguns temas avulso, por assim dizer. Ainda há pouco falou na estrada da FAI, estrada também conhecida como Estrada de Paialvo. Eu começo por lhe perguntar o seguinte, hoje por hoje, é uma estrada segura para automobilistas e transeuntes? A minha opinião sincera é que não é uma estrada segura. Aliás, houve um início, como sabe, já há mais de um ano houve um desabamento, um deslizamento de terras. Efetivamente as infraestruturas de Portugal estiveram no terreno, chegaram a contratar um empreiteiro que foi o mesmo que arranjou o deslizamento de terras na estrada de Leiria. Já houve de críticas até a essa intervenção. Sim, mas isso... Nós não somos todos engenheiros, não é? Portanto, eu acho que temos de deixar aos técnicos o que é dos técnicos. Mas, de qualquer das formas, o empreiteiro ainda chegou a fazer muito breves intervenções na estrada de Paialvo e, portanto, informação que chegou à Câmara. Portanto, a empreitada não é nossa, nós temos estado a acompanhar e temos pressionado, porque entendemos que efetivamente aquilo não oferece segurança nenhuma, até porque naquela estrada passa muita gente a pé e passam inclusive pessoas com carrinhos de bebés e crianças e, portanto, é uma questão de segurança mesmo. E, portanto, aquilo que estava no alvo da empreitada não satisfazia as necessidades da intervenção que tinha que ser feita. E, portanto, a informação que temos é que as infraestruturas de Portugal estão a lançar outro concurso, tem que ser um outro empreiteiro com outro tipo de alvará para aquela intervenção. Mas mesmo não sendo uma estrada da responsabilidade do município, recordo-me que há não tanto tempo assim a Câmara mandou cortar aquela estrada por razões de segurança. Sim. Tiveram alguma resposta da IP? Tivemos, claro. Nós mandámos encerrar a estrada por questões de segurança e a IP, que é proprietária da estrada, mandou abrir porque entendeu que as condições de segurança não estavam em causa, condições de segurança. Então, não é nada disto que ninguém deseja, como é óbvio, mas claro. Se de hoje por amanhã, e acredita-se, pelo menos assim se deseja que ainda venha por aí chuva, se acontecer algo do género em que a segurança das pessoas fique colocada em causa, é a IP que vai responder? Não, vamos lá ver uma coisa. Nós estamos agora aqui até com o processo de descentralização. Exatamente. Estamos aqui com mais autonomia para poder encerrar a estrada, caso haja agravamento. Dizer-lhe também o seguinte, desde que ocorreu o deslizamento de terras, e o deslizamento ocorreu do nosso lado direito quando em sentido descendente, mas a movimentação de terras tem estado a ser essencialmente que depois cria pressão para o lado direito, do nosso lado esquerdo. E, portanto, nós temos estado a monitorizar. Quando os técnicos, aliás, a exemplo do que aconteceu há cerca de um mês, que mandámos encerrar uma ponte porque não tinha condições de segurança. Quando os técnicos, nos relatórios que fazem, entenderem, porque tem que haver medições e tem que haver aqui dados objetivos para poder encerrar a via. Estiver em risco as condições de segurança, a estrada será encerrada. E aí, com a questão da descentralização, se a gestão administrativa da estrada passou para a Câmara, aí não temos sequer que dizer às infraestruturas de Portugal. Temos que comunicar para pressionar, para arranjarem, não é? Isso sim, não é? Na melhor das hipóteses, vê aqui algum prazo que se possa estabelecer como limite para que os problemas fiquem resolvidos? Eu acho que as infraestruturas de Portugal agora, todos nós já detectamos que estão mais preocupadas, e bem, com a questão da limpeza da faixa de combustíveis, da faixa de gestão de combustíveis, portanto, se eles vão ter que lançar um novo concurso, e portanto esta informação já tem talvez uns 2 meses, ou mais, portanto, nós também sabemos qual é o problema de lançar concursos públicos, e podem ficar desertos, e são prazos que nós não controlamos. Ainda por cima, as infraestruturas de Portugal não é como uma autarquia que tem que depender, no caso das infraestruturas de Portugal, tem que depender sempre da autorização do Ministro das Finanças. Portanto, isso pode não ser um bom indício. De qualquer das maneiras, aquilo... Portanto, eu não me posso comprometer com prazos, porque nem sequer é da nossa responsabilidade. Exatamente. Aquilo que temos feito é pressionar,
temos feito a medição do deslizamento, da movimentação de terras e, portanto, no dia em que, efetivamente, a segurança estiver em causa, a estrada será cortada por nós. Por falar em obras, Senhora Presidente, o que é que se passa com o centro temporário, com o centro de acolhimento temporário? Ó Feliciano, é assim, há 40 anos que estão à espera de um centro, não é? E agora não, houve aqui um misto de duas coisas. Portanto, quando a obra foi adjudicada, portanto, quando é adjudicada uma obra, está associada a um cronograma de trabalhos. Pronto. Quando se chegou a determinada fase dos trabalhos, e portanto o empreiteiro, obviamente, de acordo com o seu cronograma de trabalhos, que aliás até é ele que o apresenta em fase de concurso, portanto também faz a planificação com os seus fornecedores dos materiais. Houve, numa determinada fase da obra, detectou-se que havia aqui uma incongruência entre o projeto e aquilo que estava a ser construído. E, portanto, tivemos que, e recordo, o projeto já tem cerca de 3 anos, mais ou menos. E, portanto, tivemos que falar com o projetista, no sentido de fazer as correções de projeto, que são necessárias de fazer, porque o empreiteiro precisa do projeto em condições para poder avançar com a obra, e este timing entre a correção do projeto e o projeto que neste momento está sanado, ultrapassou o timing que o empreiteiro tinha com o seu fornecedor de material e, portanto, teve agora que estar a pedir ao seu fornecedor material, porque hoje em dia quase ninguém tem armazéns e, portanto, as coisas são produzidas just in time. E é este desfazamento que está aqui a atrasar a obra. Ou seja, então não há nenhum conflito com o empreiteiro? Não, de maneira nenhuma. Aliás, eu reuni uma vez com o empreiteiro, porque pronto, às vezes também a minha agenda não é possível estar sempre a reunir com os empreiteiros, para além das visitas à obra, com o empreiteiro e dono da empresa, reuni uma vez, e portanto foi já na altura, ainda não estava sanado sequer aquela questão que eu estou a falar do projeto, e portanto não há aqui nenhum problema. Portanto, as causas estão identificadas. Coisa diferente era, imagino que não tinha havido... Você falou que o empreiteiro nem sequer tinha recursos humanos para continuar a obra. Sim, mas repara uma coisa, mas isso é natural. Vamos lá ver uma coisa. O empreiteiro, quando se candidata a uma obra, vai com um determinado cronograma e, portanto, aloca os seus recursos humanos para aquele cronograma. E se aquele cronograma derrapa, ele não está a concorrer só à nossa obra, concorreu a outras obras. Transfere as pessoas que ali estão. Exatamente. Ele, neste momento, não tendo. E, portanto, essa foi uma questão que foi abordada. Porque aquilo que as pessoas, quando passam lá e veem é, mas a obra está parada. Não está cá ninguém a trabalhar. Certo? Enquanto não houver fornecimento dos materiais, ele não precisa ter ali trabalhadores e, portanto, está a adiantar outra obra que nem sei, no nosso concelho não é, mas pronto, há de ser em algum concelho aqui à volta, e, portanto, está perfeitamente articulado com o empreiteiro assim que vierem, porque ele neste momento está a adiantar o cronograma da outra obra. Assim que vierem os materiais, então aquilo que se diz da nossa obra vai passar a acontecer na outra onde ele está neste momento, com mais recursos humanos. E a Câmara irá impor aqui algum prazo? Não. Visto que o prazo que estava estipulado era em janeiro e já foi Mas esse era o prazo contratual. Exatamente. Esse era o prazo contratual. Entretanto, como foi detectada esta questão que não é imputável ao empreiteiro, não é? Agora, o empreiteiro, eu agora não me recordo, ele deu-nos um prazo de fornecimento de material. Portanto, teve que falar com o seu fornecedor e deu-nos um prazo de fornecimento de material. E, portanto, é com esses prazos que nós estamos agora a trabalhar. E, portanto, nós também não queremos, é evidente que há a questão da penalização das cláusulas, as cláusulas penalizatórias. Mas aquilo que a gente quer é que a obra termine, não é? Exatamente. E, portanto, só em último dos últimos casos é que nós iremos para... ativar as cláusulas penalizatórias. Neste momento, é certo que o contrato terminava, salvo erro, a 19 de janeiro. É certo que houve este adiamento e, portanto, dentro do adiamento que foi dado, estamos dentro dos prazos. Portanto, não há aqui problemas. Muito bem, já estamos na reta final, mas não queria, como é óbvio, deixar de falar das prioridades que têm definidas para este ano de 2019. Só mais aqui um outro tema solto, por assim dizer, que tem a ver com a poluição no Nabão. São inúmeros os casos, é recorrente a poluição no Nabão, inúmeras descargas. Até há bem pouco tempo esteve em tomar o Secretário de Estado do Ambiente. Houve aqui possibilidade de o confrontar não com o pior sentido desta adjetivação, como é óbvio, mas de o confrontar, quanto mais não seja pelo facto de autoridades competentes como a APA
não dizerem nem a água vai nem a água vem. Passo mesmo o termo. No dia em que o Sr. Secretário de Estado cá estava, a APA também cá estava. Também cá esteve, exatamente. Também cá esteve nesse dia. Mas já vê uma coisa. Eu não sei se certamente já todos nós fizemos a correlação que nos dias de maior chuva é quando existe maior foco de poluição. As causas são várias, não são única e exclusivamente de descargas. Desde logo, a primeira causa, é evidente que isso também pode existir. E isso é aproveitado por um conjunto de empresas a montante que nem sequer estão no nosso concelho. Algumas delas estão perfeitamente licenciadas e que certamente aproveitam, porque o historial dessas empresas já era esse. E, portanto, uma das coisas que na altura até foi abordado, não com o Sr. Secretário de Estado, mas com o Sr. Ministro, é como é que é possível licenciarem, é o ambiente que licenciarem empresas que já tinham um historial de descargas. O grande problema aqui, portanto, para além disso que estão identificadas essas empresas, das quais a autarquia não tem competência, primeiro, para entrar em território de outro Mas são empresas identificadas pelas estão autoridades? Identificadas. Sim, estão identificadas, perfeitamente identificadas. De suinicultura, lagares? Essencialmente suiniculturas. Temos depois um outro problema, que é a questão dos separativos. Não havendo, em grande parte do nosso concelho, sobretudo naquela zona, bem como do concelho de Orém, a construção dos sistemas de drenagem de água separativos, quando chove muito, as águas pluviais correm na mesma conduta onde correm as águas residuais. E, portanto, e depois é o facto o tipo de solo, que também vai infiltrações de anos e anos de outras suiniculturas e de outras atividades que existiram na zona e que estão desativadas, mas o que é certo é que se foram introduzindo nos lençóis freáticos e no solo resíduos. E, portanto, quando chove muito, isso vem para o rio. Não sendo, porque a responsabilidade da Câmara é apenas aqui no meio urbano, e, portanto, eu sei que isto é difícil de perceber, porque nós levamos aqui no meio urbano aquilo que vem a montante, onde nós não podemos atuar. Aquilo que nós estamos a fazer, no âmbito deste processo de iluminação pública, não é responsabilidade da Câmara, mas temos que pôr-nos aqui todos a falar a uma só voz, porque também não é fácil para as entidades fiscalizadoras, porque também temos outros fenómenos de autotanques que durante a noite vão descarregar diretamente. E, portanto, não pode estar um polícia a cada 100 metros. Neste processo de iluminação pública que nós estamos a fazer, em que juntamos aqui a questão das Smart Cities, uma das coisas que vamos fazer é a medição da qualidade da água do Rio Nabão. E o que é que vai ser feito? Vai ser colocado uma série de sensores ao longo do rio, com os parâmetros de qualidade da água, e cada vez que um parâmetro, que um valor esteja fora dos parâmetros, automaticamente dispara um aviso na GNR, se for na área de atuação da GNR, na PSP, na Câmara e num conjunto de entidades que ainda vamos ter que definir, porque o concurso está a decorrer, termina para a semana, depois tem que ser definido em cada... Para além da qualidade da água, temos uma outra série de provas de conceito também a introduzir. Mas, Presidente, isso é a Câmara e bem a cuidar do futuro. Na verdade, temos um passado e temos ainda, infelizmente, o presente e, como disse, se há infratores identificados, tem conhecimento que as autoridades, de alguma forma, pelo menos tenham autuado esses infratores? Não foram autuados, porque, da mesma maneira, e de verdade seja dita, quer a Câmara de Tomar, quer a Câmara de Orém, disponibilizámos-nos para isso, porque não é competência nossa, mas disponibilizámos para criar um grupo de trabalho em conjunto neste caso com a APA, nós não podemos autuar, mas vamos criar aqui um grupo e ir estando identificados, e quem fez a identificação foi a APA, não fomos nós,
irmos, pronto, como eles não têm recursos, olha, nós damos os carros, vai um fiscal nosso também, vai uma engenheira do ambiente, porque a Câmara de Tomar tem, por exemplo, 2 engenheiras do ambiente nos seus quadros, disponibilizamos. Agora, nós não nos podemos substituir às outras entidades, de qualquer das formas, dizer. Mas alguém está aqui a falhar ou não? Quer a APA ou o CEPNA, neste caso? Não, o CEPNA não. O CEPNA tem aquela ação mais fiscalizadora? Sim, não. Aqui porque aqui juntam-se aqui 2 coisas, que é a questão da fiscalização da atividade e depois a questão da fiscalização das descargas. Não é? Pronto. Aqui é essencialmente a APA. De qualquer das maneiras, dizer-lhe o seguinte: este assunto tem sido tratado diretamente com o Sr. Ministro, apesar do Sr. Secretário de Estado ter estado sempre a par e até participou em algumas reuniões. E, portanto, já foi feito, já fizemos chegar ao Sr. Ministro, novamente, eu não lhe queria mentir, mas talvez há 3 semanas, um mês, nem tanto, a necessidade daquilo, porque ele pediu-nos que fizéssemos relatórios, e fizemos relatórios, disponibilizámos-nos, inclusive, para fazer parte desse grupo de trabalho. Entretanto, as outras câmaras, também a montante, também têm estado em contacto com a Câmara de Orem e a Câmara de Tomar, porque somos nós os que temos os maiores focos. E pronto, foi-lhe pedido para que atuasse junto da APA, para que podemos não resolver o problema, mas pelo menos descartamos aqui algumas possíveis focos de poluição. Bem, e os infratores ficam a saber que o crime não compensa. Exatamente, essa exatamente. Ideia que também passa. Estamos então mesmo na reta final, mas falemos das prioridades para 2019, dentro de tudo aquilo que já aqui falámos. Quais é que são os grandes objetivos a cumprir nos meses que aí vêm? Bem, os grandes objetivos a cumprir primeiro é que a Festa dos Tabuleiros nos orgulha a todos e, portanto, neste momento quase metade da Câmara está a trabalhar em exclusivo para a Festa dos Tabuleiros, quer seja na parte operacional, portanto a questão dos mastros, o nosso departamento de obras, quer seja na parte da proteção civil, porque está a ser trabalhado desde já aquilo que é o plano de segurança e socorro, e portanto ele já está a ser feito, quer seja depois toda a parte financeira das várias contratações que temos que fazer. Portanto, o primeiro objetivo é que, efetivamente, a Festa dos Tabuleiros nos orgulha a todos. E depois, o nosso segundo objetivo é cumprir aquilo que temos consensualizado com a CCDR Centro, em matéria de plano estratégico de desenvolvimento urbano, portanto, aquelas que são as grandes obras. E, portanto, temos já para visar em Tribunal de Contas o contrato da Nuno Álvares, da requalificação da Avenida Nuno Álvares e da Várzea Grande. Portanto, estamos em condições de, em abril, lançar o contrato, que também era isso, os timings que nós tínhamos previsto no orçamento para 2019, lançar não o contrato, mas sim o procedimento de adjudicação, de contratação da requalificação do E7, ali na Levada, e lançarmos também o concurso para a construção e requalificação da ciclovia entre o Instituto Politécnico e a Praceta Raul Lopes. É a nossa intenção também aprovar ainda este ano o caderno, o programa do espaço adjacente à sinagoga, portanto estão a ser feitas mais escavações arqueológicas, irão ser feitas, porque o processo foi despachado hoje, mais escavações arqueológicas, e portanto assim em matéria de obras, e portanto a conclusão obviamente do Centro Escolar da Linha Ceira, e portanto que as obras também, que também tiveram aqui um atraso em 2018, precisamente por falta de mão de obra, e portanto que possam entrar agora em ritmo de velocidade de cruzeiro, velocidade normal. Portanto, em matéria de obras, esse é um grande objetivo. Outro objetivo que nós temos é, efetivamente, a candidatura, e voltando agora aqui mais para a parte cultural, a candidatura a património imaterial nacional, que essa está praticamente concluída, e conseguirmos iniciar ainda este ano a candidatura ao património imaterial da humanidade, que é um processo longo, mas gostaríamos de o iniciar este ano, e que também só pode ser iniciado após a Festa dos Tabuleiros, porque ele tem que contar, o processo tem que contar toda a história. Nós fizemos também uma candidatura na área do turismo militar para a questão templária, que está dentro do CCLT, e portanto esperamos também que essa candidatura seja aprovada. Que finalmente, se bem que estamos agora aqui com um problema com Espanha, que
finalmente a Comissão Europeia aprova a candidatura da Rota Europeia dos Templários. Eu digo que estamos com um problema com a Espanha, porque a Espanha vai a eleições legislativas, penso que a 28 de abril, e depois em maio vão haver as eleições regionais, e o nosso parceiro de Ponferrada, que era presidente de Câmara, que era vereadora, que tem estado a acompanhar quase desde o início este processo, não se vão recandidatar. Portanto, vamos ter que iniciar um novo diálogo com quem ganhar as eleições na altura. E, portanto, toda esta criação deste tipo de projetos permite-nos que ganhe visibilidade nos circuitos não só nacionais, mas também internacionais, que é isso que nós pretendemos. Temos depois aqui um outro grande desafio, mas que não é tanto para já para os nossos concidadãos, mas pronto, é algo que vai ser exigente, que é a criação da nova empresa de agregação em baixa da água, saneamento e resíduos sólidos. Tejo Ambiente, sem dúvida. E, portanto, há aqui todo um processo Só com a Tejo Ambiente será possível melhorarmos as nossas condições de saneamento, a taxa de saneamento? Eu estou convicta que sim. Só para lhe dar aqui uns números. Portanto, terminou, porque houve aqui uma prorrogação do prazo, terminou no dia 12 de março, nós submetemos as candidaturas no dia 8 de março, candidaturas para a remodelação, para a remodelação das redes de saneamento. Nós introduzimos no global da empresa, que ainda não está constituída, mas quando Tomar foi o conselho líder, 32 milhões de euros de candidaturas de investimento. Desses 32 milhões, 18,6 milhões são para obras em Tomar. E, portanto, está contemplado tudo, desde o centro histórico, o que falta do centro histórico, até a tudo o que foi passível pôr, seja cidade, seja fora da cidade. Mas a prioridade é mesmo o centro histórico. Agora vamos ver o que é que eles aprovam. Eu não acredito que eles aprovem os 18 milhões. Se aprovarem, melhor ainda, não é? Mas pronto, vamos ver o que é que eles aprovam e depois, dentro daquilo que eles aprovarem, é tudo para executar. E estamos agora a preparar também uma candidatura que termina no final de março para a eficiência hídrica, portanto, para reduzir precisamente as perdas de água. Muito bem, Sra. Presidente, já estamos então no final. Algo que queira acrescentar, que tenha ficado por dizer? Ficou tanto por dizer, porque efetivamente o nosso Conselho é tão rico em tanta coisa, em tanta área, não é? Nós só nos centramos aqui, hoje centramos mais nos bombeiros e na questão da proteção civil, para dizer a verdade. E aqui é algumas obras que são importantes, mas não é só de obras que deve viver o nosso Conselho. Mas aqui a mensagem que gostaria de deixar era que os tomarenses amem a sua terra e tenham orgulho na sua terra, porque são eles o primeiro veículo de comunicação da terra e, portanto, e desejar que todos, e certamente que todos nós, nos vamos empenhar naquilo que é a nossa festa maior, que é a festa dos tabuleiros. Muito bem, ficamos então com essa mensagem, com esse apelo. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Assim finalizamos mais esta edição de Uma Hora Com. Já sabe, voltamos na próxima semana. Até lá, fique bem, fique com a Hertz.